Marcos capítulo 5, versículo 21. Eu quero usar o testemunho de um grande homem que foi reportado na Bíblia, chamado Jairo. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. É interessante ter o nome desse homem, sabe? Jesus fez tantos milagres para pessoas que foram anônimas, muitas vezes porque quando foram reportar esses milagres, escrever esses milagres no Evangelho, essas pessoas não foram conectadas, não encontraram essas pessoas, mas quando um nome é reportado, é porque essa pessoa era muito conhecida. A Bíblia fala em João 3 sobre Nicodemos, a Bíblia fala aqui sobre Jairo e tantos outros homens que eram conhecidos. Quando aquela pessoa era facilmente conhecida, quando aquela pessoa tinha um Instagram verificado naquela época, é porque ia ser citado o nome dela. Já era um nome conhecido. Ele era o dirigente da sinagoga, então ele era um homem muito relevante naquela época. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Algumas versões falam a minha filhinha. Quando a gente fala de filhinha, a gente pensa numa criança de uns 3 a 4 anos, sim ou não? A minha filhinha está morrendo, por favor, venha, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, ela é a verdade, e que ela seja propagada em todos os corações aqui nesse lugar. Pai, que não seja eu falando, mas seja a tua palavra, que ela venha de encontro com a nossa realidade, mude a nossa realidade. O teu Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Pai, move-se em nosso meio, que todo eu caia, que só permaneça que nós somos através de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor possa alinhar os nossos corações e que essa palavra possa nos guiar por uma semana de vitória e fé, uma semana de esperança, uma semana de renovo. Assim nós oramos, não em nosso nome, não em nome de um pastor ou de um profeta, mas no nome daquele que pode fazer todas as coisas. No nome santo de Jesus nós oramos. Toda a igreja diga amém, amém. É interessante isso. Jairo estava no meio de uma multidão, talvez o dobro de pessoas que nós temos aqui hoje. Nós temos aqui centenas de pessoas, temos centenas de pessoas online conectadas em suas casas. E sabe, aquelas pessoas estavam ali, talvez todas com a mesma motivação: ver Jesus. Essa cena, esse recorte, para mim é um retrato muito poderoso do que nós fizemos como igreja, como comunidade, todas as semanas. Porque, como eu te disse, nós estamos no 5º culto desse domingo, e centenas de pessoas passaram aqui, milhares de pessoas passaram aqui. E você pode ter certeza, todas elas tinham algo a buscar em Jesus. Eu não sei se isso é uma realidade na sua vida. Existe algo na tua vida que só Jesus pode fazer, sim ou não? Só Jesus pode fazer? Qual é a diferença daquelas pessoas e de Jairo? Por que Jesus seguiu Jairo? Porque a Bíblia deixa muito claro: Jesus foi com Jairo. Eu acho que uma das expectativas que você tem nesse domingo é levar Jesus para sua casa, sim ou não? Eu acho que uma expectativa que você tem hoje é que o que você receber aqui possa transbordar para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho. Eu creio que, dependendo do que acontecer aqui no teu coração hoje, antes de você entrar no teu trabalho, os anjos já vão estar lá. A tua casa vai ser protegida, você pode abrir teu portão tranquilo, tem 2 anjos gigantescos ao seu redor. Rottweiler nenhum se compara a um anjo do Senhor ao seu lado. Qual é a diferença? Jairo tinha uma necessidade, algo que só Jesus podia fazer. A filha dele estava doente, a filhinha dele. E cai entre nós, quando mexe com nossos filhos, quando a parada é com nossos filhos é diferente, sim ou não? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem sabe do que eu estou falando? Eu recordo um dia que a minha filha caiu da cama no meio da madrugada e bateu a cabeça.
E quando eu peguei ela no colo, ela estava com sangue na cabeça dela, eu vi o sangue na minha mão. Gente, eu estava de samba canção, e daquele jeito que eu estava, eu entrei no carro, não pus nem chinelo. Eu joguei ela no carro, dirigi em alta velocidade, nas 3 da manhã, furei todos os semáforos vermelhos, cheguei no plantão médico, chutando a porta, assim, por favor, salvem a minha filha, salvem-na! E foi nesse dia que ela deu 2 pontos na cabeça. 2 pontos, né? As coisas dos nossos filhos é diferente. Ontem mesmo, sabe, gente, eu preciso abrir o coração, hoje eu cuido de ser. Ontem eu pequei, sabe? Eu falei, Jesus, eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, amor, ora por mim, sabe? Por quê? Eu estava no final de tarde, como todo homem bom homem de 40 anos faz. Qual que é o sábado da tarde de um homem de 40 anos? Andar com o cachorro, sim ou não? E eu estava andando com o meu cachorro lá no meu condomínio, com o meu filho, eu e meu filho. E tinha um menininho no condomínio, na minha rua, que ele vinha de bicicleta, aqueles menininhos de 6 anos, sabe aquele menino? Cara, quando você vê um menino de 6 anos, descalço, com remela, toma cuidado. Tem criança que precisa de libertação, não posso ouvir um amém? Cara, ele vinha assim, ó, e ele queria, tipo, ele olhava para mim como se me encarasse e virava a bicicleta com tudo na frente do meu filho, do bem. Aí eu segurava assim o bem, eu, Deus, o que está acontecendo aqui? Esse menino já é conhecido no condomínio, tem uma foto dele, cuidado. E aí, eu falei, Jesus. Aí ele veio de novo, ele vinha, andava, chegava perto, olhava para mim assim. Deus, eu vou pregar amanhã, pai. Não, pai, culto de ceia. Pai, faz algo, pai. Pai, faz alguma coisa. E eu achei que Deus ia fazer algo na minha vida, mas quando esse menino veio pela 3ª vez tentar, ele caiu de bicicleta na minha frente. Ele foi virar, ele disse que ele foi, caiu. E eu falei, Deus dá ordem aos anjos a nossos respeitos. Eu tenho certeza que o anjo falou, tá bom, Pedro. Brincadeira, gente. Mas o problema foi, e o pecado foi que eu ri. Ele caiu. E pulei a bicicleta dele assim. E aí eu dei 2 quarteirões, eu falei, o que eu estou fazendo? Eu sou um pastor. Talvez daqui a 10 anos, esse menino se convertendo na minha igreja, certeza vai estar possuído, mas eu vou libertá-lo. Deus, eu fui para casa, eu falei, amor, que isso? Eu ri do menininho, eu devia ter ajudado ele, mas ele estava me deixando nervoso. A realidade é que quando as coisas acontecem com os nossos filhos, as nossas emoções saem do controle, sim ou não? Você só sabe o que é domínio próprio realmente quando um menino mais velho empurra sua filha no playground. Você vai ver o que é domínio próprio. Você fala... Eu falo isso sobre emoção porque eu quero falar hoje sobre o poder do clamor. Fala para quem está do seu lado, existe um poder no clamor. O clamor, o que é o clamor? Clamor é o mais alto nível de oração. Clamor é quando aquilo que está dentro de você não consegue mais conter, você precisa pôr para fora. É um nível de desespero. Eu estou desesperado, a ponto de não me importar mais. Eu não me importo mais o que as pessoas vão pensar de mim. Eu vou clamar. Eu vou expor a minha emoção. Eu não vou permitir que o contexto social vença diante das minhas necessidades. Porque todas as vezes que nós estamos na presença de Jesus, nós precisamos entender que Ele vai reagir àquilo que você faz. Emoções são importantes. Se emoções não fossem importantes, Deus não as tinha dado, sim ou não? E existe um contexto onde nós tiramos as nossas emoções, que é justamente no meio espiritual. Quantas e quantas vezes pessoas espirituais tentaram demonizar suas emoções? Quantas e quantas vezes pessoas falaram que as suas emoções não vêm de Deus? Foi Deus que te deu as emoções, porque as emoções são um canal de Deus tocar em você.
E a gente precisa entender isso, a gente precisa gerar isso no nosso coração. Eu não preciso me conter diante daquilo que Deus está fazendo, eu preciso reagir ao que Deus está fazendo, eu preciso clamar. Clamor é quando você declara aquilo que está acontecendo no teu coração, e nós precisamos ser uma igreja que clama, para que a presença de Deus se manifeste em nosso meio. Meu irmão, tem coisas que eu vou viver espiritualmente sozinho, tem coisas que você vai viver espiritualmente sozinho, mas tem coisas que a gente só vai conseguir viver em igreja. Posso ouvir um amém nisso? Quando nós estamos aqui reunidos, isso não é apenas um momento da nossa semana, meu irmão. Isso aqui é um culto ao Senhor. Você crê realmente que aonde tem 2 ou 3 reunidos, Jesus está lá? Então Jesus está aqui. Isso mexe com você ou não? O fato de que se nós estamos aqui em nome de Jesus, Ele está aqui sentado nesse lugar, sendo honrado, sendo venerado. Meu irmão, o culto é para Ele. O que nós cantamos aqui não é música, gente, de verdade. Isso aqui não é música. Música é a do Jorge Mateus, do Coldplay, que fala sobre acaso, sobre amor, sobre todo tipo de coisas. Isso aqui é adoração. É para Jesus. Eu não gostei do louvor que cantaram hoje. Não pedimos a sua opinião, a gente quer a opinião de Jesus. Nós estamos aqui juntos para adorar o único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Se a adoração não fosse importante, não teria 24 horas por toda a eternidade, querubins e serafins ao redor do trono de Deus cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é aquele que se assenta no trono, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não existe silêncio no céu. E quantas vezes nós entramos na casa do Senhor, meu irmão, e nós não geramos uma atmosfera de adoração, nós permitimos que a timidez tome conta do nosso culto. Quantas e quantas vezes nós não somos tímidos em outros lugares? Meu irmão, eu tenho certeza que Jesus merece o levantar das suas mãos muito mais que Jorge e Mateus. Posso ouvir um amém? Eu tenho certeza, vou falar com os corintianos aqui, eu tenho certeza que Deus merece o seu grito muito mais que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um jogadorzinho no time aí, mas nenhum jogador pode fazer o que Jesus já fez por você. Mas muitas vezes nós estamos nesse ambiente entregando o nosso melhor, sim ou não? E às vezes a gente chega na igreja, na casa do Senhor, meu irmão, e eu gostaria de que essa fosse uma mensagem divisora de água nas nossas vidas, sim ou não? Eu gostaria que isso elevasse o teu conceito de culto, porque quando nós estamos aqui como comunidade de fé, 2 ou 3 ou centenas reunidos em nome de Jesus, alguma coisa pode acontecer nesse lugar que pode mudar a nossa história. Se Jesus está aqui, Ele pode tocar em alguém. Quem sabe Ele não está esperando uma disputa de quem clama mais, quem se expressa mais, quem é mais autêntico, ou quem está insistentemente, repete comigo, insistentemente. Jairo insistiu com Jesus insistentemente: vem para minha casa, a minha filha está doente, vem para minha casa, eu preciso, meu irmão. O que precisa mudar na tua vida que não mudou ainda porque você não foi insistentemente? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho convicção que existem mudanças na tua vida, gigantes que vão cair, muralhas que vão ao chão, que não vão ao chão por network, por questões financeiras, vai ao chão pelo teu clamor. Os teus joelhos no chão podem fazer mais que as tuas palavras para qualquer homem. Tem coisas na nossa vida que Deus quer nos ensinar a confiar nele, e Ele está esperando a sua oração insistente. Está esperando você se posicionar e falar assim: quando você vai entender o poder que existe no clamor, é um coração quebrantado e uma expressão de adoração.
Nós vamos entrar nesse lugar, meu irmão, e a gente precisa entregar o melhor. Às vezes eu olho a postura de algumas pessoas e eu penso, poxa, será que essa pessoa não poderia fazer melhor? Eu não quero ser um julgador de adoração aqui, por favor, mas eu já vi pessoas que elas entregam de tudo em qualquer outro lugar, mas quando chegar na casa do Senhor, a timidez a tomar conta, meu irmão. A palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, meu irmão. Nesse lugar nós precisamos entregar para o Senhor o melhor. Essa é uma casa de oração, essa é uma casa de adoração. Então quando nós entrarmos nesse lugar, nós devemos fechar os nossos olhos, levantar nossas mãos e rasgar o nosso coração e encharcar esse lugar de adoração. Quem sabe Ele manifeste a sua presença nesse lugar, como Ele fez no templo. Salomão foi consagrar o templo, diz a palavra, e a glória de Deus tomou o templo de tal maneira que ninguém conseguia ficar de pé. Meu irmão, nós vamos acreditar no poder que existe na adoração. Eu tenho convicção que você tem necessidades e situações na sua vida que você precisa mudar, e Deus está esperando você clamar. Deus está esperando você se mover em oração. Deus está esperando você reagir àquilo, sabe, da maneira que você precisa. Você é uma pessoa emocional. Eu duvido que se eu chegasse aqui para vocês hoje e falasse assim, olha, eu vou presentear alguém aqui com uma cobertura, um apartamento cobertura, eu vou te dar, não que eu possa fazer isso, misericórdia, mas digamos que eu pudesse. Imagina eu falar assim, ó, irmão, estou sentindo de Deus e te dar um apartamento novo aqui, ó, só 300 metros quadrados. Eu duvido que você falaria assim para mim, pastor, é face sol ou face sombra? Pastor, tem quantas suítes? Sei lá. Mas o senhor vai pagar o condomínio também, né? É ou não é? Meu irmão, vamos ser honestos. No mínimo você vai chorar. Sim ou não? Você vai chorar, você vai gritar, você vai ligar para 20 pessoas, você vai me abraçar, você vai me jogar para cima. Os seus 2 primeiros filhos, um vai chamar Pedro, outro Paulo. Não é? Porque alguém fez por você algo que você não imaginava. Meu irmão, quando você está adorando ao Senhor, você está adorando alguém que te deu muito mais que um apartamento, te deu uma morada eterna, te deu uma morada no céu, te deu salvação, te deu vida, te deu paz, te deu liberdade. Será que a gente não pode adorar o Senhor? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Vocês estão comigo, sim ou não? Deus está falando com você? Porque eu creio, eu quero te levar a esse conceito de que talvez o que você precise mudar para as coisas começarem a acontecer é adorar mais. E adorar ao Senhor está muito envolvido em você entender que é sobre uma aliança com o seu Pai de liberdade, de singeleza, de leveza. É leve, você precisa adorar o Senhor, você precisa Deus, mas eu canto mal. Deus não está preocupado com o teu talento. Ele que te deu essa voz ruim, mas Ele quer que você cante a Ele. Eu não sei orar. Você não precisa orar, o seu coração rasgado já diz o suficiente. Eu não sei usar palavras bonitas, Deus já traduz as suas lágrimas. Você precisa ter liberdade com Deus. Você precisa entender a proximidade que existe do Pai com você, e quando você adora, você aproxima ainda mais. Gente, como é bom a gente ter proximidade com alguém, sim ou não? Eu vou dizer para você, com 3 perguntas, eu consigo ver se você é próximo de uma pessoa ou não. Quer saber as perguntas, sim ou não? 4 pessoas, ok, eu vou falar para todo mundo mesmo assim. A primeira: as pessoas mais próximas de você, quando você vai na casa dela, você veste qualquer coisa. É ou não é? Você vai de chinelo, você não faz maquiagem, o cabelo desse tamanho, você vai para assustar mesmo. Você come qualquer coisa, não é? O que tem para comer? Tem miojo e Doritos. Tá ótimo. A segunda coisa é, as pessoas que você tem mais proximidade, seus melhores amigos, quando vocês se encontram, vocês não fazem selfie. É ou não é?
Você faz selfie com o seu melhor amigo? Eu vou fazer uma selfie. Pra quê? Tá louco? Tem amigo meu que quando eu vou celebrar o aniversário dele, eu tenho que pegar foto de 2011. A terceira coisa, o mais importante, perde as pessoas que você mais ama, seus melhores amigos, você pode ser quem você é. É ou não é? Você não precisa ficar, oi, como vai, tudo bem? Não, você pode falar o que você quer, ser do jeito que você quer. Tem dia que você chega para aquele amigo e você fala, cara, eu queria falar mal de alguém hoje. Pode falar, tá tudo bem. Esse é o relacionamento de adoração seu com Deus. Deus não quer que seja algo sacro, Deus não quer que seja um rito, Deus quer que você apenas o adore em espírito e em verdade. Todos nós viemos buscar algo aqui. Você saiu da sua casa buscando algo, Deus também está aqui buscando algo. A palavra de Deus fala que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está buscando adoradores de verdade aqui, em espírito e em... Gente, é tão interessante isso, em espírito e em verdade. Em espírito só Deus vê. Eles são dos corações, Ele sabe se as suas mãos levantadas são genuínas, se o seu choro é genuíno, se a sua oração é genuína. Em espírito só o Pai sabe. Agora em verdade todo mundo vê, sim ou não? Todo mundo vê. Em verdade fica explícito. Você consegue ver quem está vivendo de verdade, é ou não é? Quem é que vai na academia aqui? Agora quem vai na academia de verdade? Porque tem gente que só vai em espírito, né? Não, esse ano eu vou ser fitness. Aí você vai lá, matricula na academia, paga o ano todo. Você só foi em espírito, comprou a roupa nova, legal. Mas em verdade mesmo, em verdade, ai não, essa semana não. Você sabe, gente, vamos ser honestos, você sabe quando está fazendo de verdade. Você sabe quando uma amizade é de verdade. Você sabe quando uma palavra é de verdade. Você sabe quando alguém está trabalhando de verdade. Você sabe quando as coisas estão acontecendo de verdade. Deus também sabe. Por isso é importante você ter um coração de adorador, em espírito e em verdade, adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque o poder do clamor, o poder da adoração, ele quebra o poder do inimigo. Meu irmão, quando você adora a Deus, Deus faz por você. Em Atos conta que Paulo, vamos aplaudir Jesus, vamos lá. Não é? Se fosse o pastor Paulo, a gente tinha aplaudido umas 4 vezes, mas está tudo bem. Se fosse o pastor Paulo, a gente tinha aplaudido mais, vocês não acham? Mas está tudo bem. Não levam para o coração, porque está sendo em espírito e em verdade. Brincadeira, gente, estou brincando. O que eu estava falando mesmo? Meu TDAH pegou aqui. Obrigado! Em Atos conta que Paulo e Silas estavam presos. Grilhões os prendiam os pés e as mãos. E a palavra fala que eles começaram a adorar. Começaram a adorar a Deus. Meu irmão, existe um poder na adoração. Abre teu coração para isso. Existe um poder de quando você adora, mesmo não tendo motivo para adorar. As coisas estão difíceis, você adora. As coisas não estão acontecendo, você adora. As coisas não estão vindo, você louva. As coisas não estão acontecendo, você adora o Senhor. Porque a palavra de Deus fala que de repente, fala para quem está do seu lado, de repente. Fala para outra pessoa, de repente. Eu quero liberar sobre a tua vida. Essa semana Deus tem um de repente para você. Essa semana Deus tem um de repente. De repente Ele vai fazer. De repente a porta vai se abrir. De repente a resposta vai vir. Porque quando você adora, de repente Deus abriu as portas das prisões. Os grilhões se quebraram e eles foram livres. Porque é isso que a adoração faz. Ela te liberta, ela te livra. Adora que Deus faz. Adora que Deus põe a mão. Adora que você leva o trono de Deus para aquele lugar. Clama, se você clamar, eu ouvirei, diz o Senhor. Clama e eu responderei. Clama e eu me manifestarei. Deus está esperando o teu clamor. Deus está esperando a sua oração. Em nome de Jesus, quantos querem clamar na presença do Senhor? Fica de pé, vamos orar então.